Boa noite, alunos. Neste momento, nós vamos abordar o gênero textual entrevista, que é um gênero textual da esfera do jornalismo, da esfera jornalística. Vamos aqui alguns apontamentos, vamos à definição. Gênero textual entrevista. A entrevista é um gênero jornalístico em que uma pessoa de destaque fala de sua vida pessoal ou profissional e dá sua opinião sobre certos assuntos. Então, é bastante interessante, né? Logicamente, quando se vai atrás de um entrevistado, quando se busca uma entrevista, há de se ter a noção de que o entrevistado deve ser uma pessoa aí de renome, né? Alguém que tenha alguma coisa a ser dita. E aí, quando a gente fala também que tem alguma coisa a ser dita, em todas as áreas você pode ter uma entrevista, a entrevista pode ocorrer dependendo do interesse jornalístico. Então, a gente pode ter desde uma entrevista a alguém da área científica, um profissional da área científica, como também a gente pode promover uma entrevista para um artista, para uma atriz, para um ator, para um cantor, para uma banda, né? E a condução da entrevista, ela depende ali da interação entre o entrevistador e o entrevistado, certo? Mas é bom entender que se a gente tiver acesso, tiver interesse em ler essas revistas, né, que trabalham com ciência, se a gente pegar a revista Super Interessante, a revista Galileu Galilei, é muito comum a gente ver entrevistas assim, como parte do conteúdo dessas revistas. Revistas também sobre educação, também trazem profissionais, então revistas da área médica, artigos médicos, é muito comum, né? Várias vezes também, nem que você não tenha a entrevista na íntegra, mas você pode colaborar, né, com parte de uma entrevista, com uma informação dada a uma entrevista. Por que a entrevista ela é interessante, né? Ela sempre aparece aí para debater determinados assuntos. Porque, por exemplo, no mundo da ciência, é muito importante você ter a opinião ali de um profissional da área, de um especialista de área, né? Então, por isso que a entrevista, eu acho que dentro do, não só ela tem um valor jornalístico, né? Mas ela tem um valor social interessante, porque você tem ali um assunto importante, informações importantes, né? Oferecidos por pessoas especialistas, por pessoas da área. Se bem que a gente observa que no meio do entretenimento, as entrevistas elas também assumem um papel super importante aí no entretenimento, né? Então a gente vê muitos jornalistas nesses programas, eu acho que destinados à abordagem de celebridades, tudo, conseguir uma entrevista com alguém de sucesso é algo bastante relevante, né? Então a entrevista é um gênero textual que ele faz parte aí do dia a dia, né, da gente, quer seja por cunho de interesse científico, quer seja por cunho de interesse de entretenimento mesmo, certo? Então, via de regra é isso. É um gênero, né, pertencente ao gênero jornalístico. A apresentação do texto de uma entrevista pode ser por escrito, como aparecem nos livros, nos jornais, em revistas, em sites, ou oral. O que a gente tem a falar a respeito dessa informação, né? Tanto você pode abrir um site e ler uma entrevista, ou mesmo comprar uma revista e ler uma entrevista, como você pode uma entrevista escrita, né? Como você pode ver a entrevista ao vivo ali mesmo, oral, né? Entrevistador ali de microfone em punhos e o entrevistado respondendo ali, meio que no ao vivo mesmo, né? Você vê as duas pessoas ali interagindo. Mas também é muito comum as entrevistas transcritas em revistas, jornais, isso por escrito. Então, essas duas modalidades, ou por escrita ou oral.
Aí, o que que a gente observa? Quais os veículos de comunicação, né, em que comumente acontecem as entrevistas? Rádio, a gente vê que rádio hoje em dia parece que é um veículo pouco utilizado, né? Mas existem aí muitos programas acompanhados pelas pessoas, Rádio Bandeirantes, Rádio CBN, em que são convidadas, né, pessoas, seja pessoas públicas, ou seja pessoas do ramo da ciência, né, a respeito de um assunto de interesse. Eu acho que o que fica muito evidenciado, se vocês analisarem essa atual condição do coronavírus, né, tanto em rádio, TV, site, o que tem de entrevista de gente da saúde, né, a ciência, né, vem ali o cientista, vem ali o médico, vem ali o enfermeiro, então é muita gente que tem concedido entrevista nesses últimos tempos, né? Por quê? Por se tratar de um assunto, né, novo, o coronavírus, né, é um vírus aí que nessa nova mutação ninguém está conseguindo cercar o bichinho, né? Então as pesquisas são muitas e as polêmicas são muitas, né? E a gente vê que tem uma questão política muito forte envolvendo também. Então cada um traz ali um entrevistado que venha agregar algum valor, né, para a tendência ali de quem está entrevistando, né? Então, aqui, no entanto, há entrevistas que são transcritas para a linguagem escrita, como é o caso da ocorrência em jornais impressos ou revistas. Por exemplo, uma entrevista para um programa de TV tá ali ao vivo, né, tete a tete, face to face, cara a cara, o entrevistador e o entrevistado, microfone em punhos e a entrevista vai. Mas quando você pega uma entrevista num jornal, numa revista, por exemplo, ela é transcrita na linguagem escrita. Por quê? Porque primeiro o jornalista ele entrevista a pessoa, né, ali cara a cara, mas para sair na revista, ela é transcrita, ela é passada para escrita. Então eles começam aqui, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro da Saúde relatou que. Então, quando ela vai para o jornal ou para a revista, ela vai escrita, então ela vai transcrita, uma transcrição do que ela disse, né? Aquilo que ela disse oralmente, verbalmente, vai ser colocado na linguagem escrita para a gente poder ler. É muito comum, muitas vezes, até né, em entrevistas, né, que dependendo do jornalista, ele pode colocar uma edição lá favorável ao que ele quer e não exatamente em relação ao que o convidado disse, né, ao que o entrevistado disse. De vez em quando é comum que nós vejamos, assim, que nós presenciamos algumas entrevistas em que há essa divergência, né? Porque na hora da entrevista, na hora em que eles estavam conversando verbalmente ali sobre as questões, às vezes o entrevistado disse uma coisa, mas na hora de passar para o papel, às vezes não saiu como realmente ele havia dito. De vez em quando a gente vê alguma polêmica em relação a isso, do entrevistado dizer, mas não foi dessa forma que eu falei, foi de outra forma. Na fala ele disse uma coisa e quando o entrevistador, o jornalista, colocou no papel, ele não colocou da mesma forma como o entrevistado disse, né, na entrevista ali verbal. É algo que tem que tomar bastante cuidado. O entrevistador tem que ter essa responsabilidade de transcrever exatamente aquilo que a pessoa disse, de não editar o que a pessoa disse. Mas é aquela história, né? Cada um tem o seu interesse. Às vezes, essa edição, essa modificação no que a pessoa disse, ela é promovida até mesmo de propósito, né? Por conta de um interesse de vendagem, né? Então, dá polêmica, né? A alterar a fala das pessoas. A entrevista é um gênero textual que tem por finalidade informar. Há sempre uma interação entre o entrevistador e o entrevistado, com cujo objetivo desse é relatar suas experiências e conhecimentos acerca de um determinado assunto, de acordo com os questionamentos previamente elaborados por aquele, ou seja, aquele que entrevista. Então, acho que o conteúdo da entrevista sempre vai ser esse, né? Uma pessoa ela é entrevistada
para divulgar a sua nova peça de teatro, e ali, divulgando essa peça de teatro, o entrevistador também aborda os trabalhos anteriores, e, logicamente, dependendo do veículo de comunicação, ele vai querer saber questões da vida pessoal. Se é uma pessoa de renome, uma pessoa que está na mídia, com certeza, né, no meio aí desses questionamentos de teor profissional, eles vão querer dar uma cutucada ali para ver se sai alguma coisa, né, de teor pessoal, com quem que tá namorando, ou se separou, por que separou, porque esse tipo de coisa é algo que dá ibope, que dá dinheiro, né, na verdade, é algo vendável, né, falar da vida dos outros, falar da vida alheia, é algo que no mundo aí do jornalismo dá ibope, dá dinheiro, né. Agora, o que a gente tem a dizer aqui? Vamos falar da estrutura, de como é composta uma entrevista. A entrevista, ela é composta das seguintes partes. Vamos falar primeiro da primeira parte. A manchete ou título, né? Acho que quando nós vimos, né, quando nós abordamos reportagem, o gênero textual reportagem, a gente viu que também tinha manchete ou título, né? Manchete ou título é ali o que encabeça o início de tudo, tanto na reportagem quanto na entrevista. A manchete ou título tem por objetivo despertar o interesse no público espectador. Costuma vir acompanhada de uma frase de efeito, proferida de modo marcante por parte do entrevistador. Então, tanto na escrita, né, na entrevista que já está escrita, que já foi passada para a escrita, quanto na entrevista ali ao vivo, né, de microfone na mão, sempre tem que ter uma manchete. É algo que vai chamar a atenção de quem vai assistir a entrevista ou de quem vai ler aquela entrevista. Então, a manchete é aquilo que vai despertar o interesse no público, é aquilo que vai fazer, né, com que esse público aí tenha vontade de acompanhar a entrevista. Então, é muito importante. Depois do título, né, ou manchete, a segunda parte é a apresentação. É bem bacana essa abordagem aqui, porque nesse momento, o que acontece? Acontece a divulgação do entrevistado. Então, ele dá o título da entrevista, a manchete, e depois ele fala, né? Estamos recebendo hoje o médico psicanalista, fulano de tal, pós-graduado não sei aonde, que fez a sua residência na França, com pós-graduação na Universidade de Sorbonne, entre outras coisas. Ele é responsável pela implantação do método de análise. Então, na apresentação, é onde ele vende, né, o entrevistado. É onde ele fala, olha só a notoriedade, a autoridade, a importância dessa pessoa com a qual a gente vai manter uma interação agora. Então, a parte da apresentação ela é muito importante, porque é ali que ele vai falar de todos os predicados do entrevistado. Como diz aqui, ó, nesse momento faz referência ao entrevistado, divulgando sua autoridade em relação ao posicionamento social ou relevância no assunto em questão, como, por exemplo, experiência profissional e conhecimentos relativos à situação em voga, como também os pontos principais relativos à entrevista. Então, aí, por exemplo, se é uma entrevista a respeito de coronavírus, ele vai falar toda a experiência que o cara ali tem nessa área. Então, ele vai falar que ele é um infectologista, que ele trabalha no Instituto Adolfo Lutz há não sei quantos anos, que tem vaga experiência de não sei da onde. Então, a apresentação é literalmente fazer a propaganda de quem vai ser entrevistado. E nesse meio aí já vai falando um pouco sobre o assunto, né? Sobre o qual eles vão discutir, eles vão levar aí adiante na entrevista. Aí depois que ele apresentou, né, o entrevistado, apresentou, falou tudo que ele tem de bom, todas as especializações dele, experiência, tudo, aí começa o jogo de perguntas e respostas. Então, a estrutura da entrevista, ela é essa mesmo. Começa com uma manchete, trazendo ali, apresenta o entrevistado, e aí, perguntas e respostas é a entrevista propriamente dita, né? É onde eles começam ali ao jogo de perguntas e respostas, literalmente, não tem outra expressão para definir isso.
é aí que começa realmente a entrevista. Bom, aí, o que eu vou dizer para vocês? Nós temos aqui uma mensagem, né? A dica da noite: faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Então, tudo que a gente faz com determinação, cuidado e empenho vai ter um bom resultado. Tudo que a gente faz de qualquer jeito, né, tende a não ter um resultado favorável. Então, faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção de seu esforço. Eu agradeço vocês pela atenção e já digo de antemão que vocês vão fazer uma atividade, né, num comparativo entre duas entrevistas. Então, vocês vão ter 2 links de entrevista para assistirem, são links curtinhos, não são entrevistas longas, né? Eu procurei 2 entrevistas curtas mesmo, eu acho que as 2 entrevistas aí não vão dar nem 10 minutos, e eu já vou liberar esses links para vocês hoje, porque na semana que vem já vai ter uma atividade abordando o conteúdo dessas 2 entrevistas, tá certo? Então, assistam aos vídeos da entrevista hoje. Na semana que vem eu também vou repetir esses links, mas é muito importante que vocês já assistam hoje, para quando forem realizar a atividade da semana que vem, vocês já estejam aí a par dos conteúdos desses vídeos, que são 2 entrevistas, como eu mesma falei, certo? Está no grupo, esses 2 links, e em caso de alguma dúvida, nós estaremos ali no grupo para esclarecer. Por enquanto, muito obrigada pela atenção de vocês.